E aí, exploradores do passado. Se você é novo aqui, eu sou do canal Portais da Antiguidade e toda semana eu trago conteúdos fascinantes sobre história antiga, deuses esquecidos e mitologias que vão mudar completamente sua visão sobre o passado. Se isso te interessa, já deixa o like e se inscreve no canal porque hoje vamos destruir tudo que Hollywood te ensinou sobre gladiadores. Você acha que sabe a história desses guerreiros das arenas? Prepare-se porque a verdade é muito mais chocante, brutal e surpreendente do que qualquer filme jamais mostrou. Vamos começar essa jornada revelando os segredos mais obscuros das arenas romanas, que foram escondidos por séculos. Quando você pensa em gladiadores, provavelmente imagina escravos brutalizados, lutando até a morte todos os dias no Coliseu, certo? Essa imagem épica que vemos nos filmes está tão enraizada em nossa cultura que poucos param para questionar se realmente foi assim. A verdade é que o universo dos gladiadores era infinitamente mais complexo, calculado e politicamente estratégico do que qualquer roteiro de cinema conseguiu capturar. Vamos começar destruindo o primeiro grande mito. Nem todos os gladiadores eram escravos condenados à morte. Na verdade, uma parcela significativa desses guerreiros eram homens livres que escolheram voluntariamente essa profissão perigosa. Mas por que alguém faria isso? A resposta nos leva aos bastidores sombrios da sociedade romana. Durante o auge do Império Romano, entre os séculos I e II depois de Cristo, ser gladiador era uma das poucas maneiras que um homem comum poderia alcançar fama, riqueza e reconhecimento social. Imagine viver em uma época onde sua origem determinava completamente seu destino. Se você nascesse pobre, morreria pobre. Se fosse filho de comerciante, seria comerciante. Mas as arenas ofereciam algo revolucionário para aquela época: mobilidade social através da violência espetacular. Homens endividados, ex-soldados sem perspectivas e até nobres falidos vendiam suas vidas às escolas de gladiadores chamadas ludus, assinando contratos que os transformavam em propriedade de empresários do entretenimento conhecidos como lanistas. Esses contratos, que sobreviveram em fragmentos de papiro encontrados em escavações arqueológicas, revelam cláusulas surpreendentes. Um gladiador poderia ganhar prêmios em dinheiro por vitórias, receber presentes de admiradores ricos e até mesmo conquistar sua liberdade após um determinado número de combates bem-sucedidos. Mas não se engane achando que era fácil. O treinamento nas escolas de gladiadores era mais brutal que qualquer campo de treinamento militar moderno. Os gladiadores viviam em celas estreitas dentro de complexos fortificados. Acordavam antes do amanhecer e passavam o dia inteiro praticando técnicas letais de combate. Cada tipo de gladiador tinha seu estilo específico de luta e equipamento característico. O murmilho carregava um escudo retangular grande e uma espada curta, lutando de forma defensiva e calculada. O retiárius era armado apenas com uma rede e um tridente, dependendo de agilidade e estratégia para capturar e perfurar seus oponentes. O drax usava uma espada curva e um escudo pequeno, atacando com movimentos rápidos e ângulos inesperados. Havia também o secutor, o hoplomachus e dezenas de outras especializações, cada uma com vantagens e desvantagens específicas que criavam combates tecnicamente complexos. A dieta dos gladiadores também destruía outro mito cinematográfico. Eles não eram mantidos magros e definidos como atores de Hollywood. Análises de esqueletos encontrados em cemitérios de gladiadores revelaram algo fascinante. Esses homens consumiam quantidades massivas de carboidratos, especialmente cevada e feijão, desenvolvendo uma camada de gordura subcutânea que protegia órgãos vitais durante os combates. Eles bebiam uma mistura de vinagre com cinzas vegetais para repor minerais perdidos no treino intenso. Essa bebida, chamada posca,
Era tão característica dos gladiadores que se tornou símbolo de sua profissão. O objetivo não era beleza estética, mas sobrevivência funcional nas arenas sangrentas. Agora, vamos adentrar no coração pulsante dessa história: os combates reais nas arenas. Hollywood adora mostrar gladiadores lutando até a morte em batalhas caóticas sem regras, mas a realidade era completamente diferente. As lutas de gladiadores eram eventos meticulosamente coreografados, regulamentados por árbitros rigorosos e seguiam códigos de honra específicos que determinavam cada movimento permitido. Imagine mais um esporte de combate extremo do que uma execução pública aleatória. Cada luta tinha um árbitro chamado Summa Judis, que carregava uma vara longa e tinha autoridade absoluta para parar o combate, punir golpes ilegais e até desqualificar lutadores que violassem as regras. Havia também assistentes chamados Secunda Judis, que auxiliavam na supervisão, garantindo que os padrões fossem mantidos. O que realmente acontecia quando um gladiador caía derrotado na arena? Aqui está outro mito cinematográfico que precisa ser destruído. A ideia do polegar para baixo, significando morte imediata, é provavelmente falsa. Os historiadores modernos descobriram que os romanos usavam gestos de mão completamente diferentes dos mostrados nos filmes. Quando um gladiador estava vencido e sem condições de continuar, ele levantava o dedo indicador em um gesto de súplica, pedindo missio, que significava clemência. O imperador ou organizador dos jogos então consultava a multidão. Se os espectadores agitavam panos brancos e gritavam aprovação, o gladiador vencido era poupado. Se mantinham silêncio sombrio, ou faziam gestos de desaprovação, seu destino estava selado. Mas aqui está o detalhe crucial que os filmes nunca mostram. Matar gladiadores era extremamente caro e acontecia muito menos frequentemente do que imaginamos. Pense na lógica econômica por trás disso. Treinar um gladiador até o nível de competir no Coliseu levava anos de investimento massivo. Os lanistas gastavam fortunas alimentando, treinando e equipando seus lutadores. Um gladiador experiente valia tanto quanto um apartamento em Roma. Matar esses investimentos valiosos em cada combate seria economicamente insustentável. Estudos de registros históricos sugerem que a taxa de mortalidade real nas arenas era surpreendentemente baixa. Talvez apenas em cada 10 combates terminava em morte. A maioria dos gladiadores sobrevivia a múltiplas lutas ao longo de suas carreiras, acumulando cicatrizes, fama e prêmios. Alguns se tornavam tão famosos que equivaliam a celebridades modernas, com fãs histéricos, produtos comercializados com suas imagens e até romances secretos com mulheres da aristocracia romana. Se essa informação te surpreendeu, deixa um like para me mostrar que você quer mais conteúdo assim, revelando verdades históricas que destroem mitos populares. E se você tem alguma pergunta ou teoria sobre os gladiadores, deixa nos comentários que eu respondo pessoalmente a cada um. Os combates também tinham uma dimensão política profunda que raramente é explorada. Os jogos de gladiadores não eram apenas entretenimento vazio, eram ferramentas sofisticadas de controle social e propaganda política. Imperadores e políticos ambiciosos organizavam jogos cada vez mais elaborados para ganhar favor popular, demonstrar riqueza e poder e distrair as massas de problemas econômicos ou políticos. A famosa frase "pão e circo" captura perfeitamente essa estratégia. Mantenha o povo alimentado e entretido e eles não questionarão seu governo. Os jogos também serviam para demonstrar a superioridade de Roma sobre povos conquistados. Gladiadores, frequentemente, eram forçados a lutar vestindo armaduras e usando táticas de inimigos derrotados de Roma, recriando vitórias militares históricas para a multidão.
Um gladiador poderia ser vestido como um guerreiro gaulês e forçado a perder para um lutador representando a legião romana, reforçando narrativas de dominação imperial. A relação entre gladiadores e a sociedade romana era profundamente paradoxal e revela muito sobre as contradições daquela civilização. Por um lado, gladiadores eram considerados infames, a classe social mais baixa possível, praticamente sem direitos legais. Por outro lado, gladiadores bem-sucedidos eram idolatrados como heróis, tinham grupos apaixonadas e alguns até recebiam liberdade e riqueza suficiente para abrir seus próprios negócios após se aposentarem das arenas. Essa contradição mostra como Roma conseguia simultaneamente desprezar e adorar a violência, criar hierarquias rígidas enquanto oferecia escapatórias estreitas, através do derramamento de sangue espetacularizado. Vamos agora explorar os aspectos mais sombrios e perturbadores dessa história, que definitivamente não aparecem nos filmes familiares. A origem dos jogos de gladiadores está enraizada em rituais fúnebres etruscos extremamente antigos, onde prisioneiros de guerra eram forçados a lutar até a morte sobre os túmulos de nobres falecidos. Os etruscos, civilização que precedeu Roma na Península Itálica, acreditavam que o sangue derramado em combate honrava os mortos e apaziguava espíritos vingativos no submundo. Quando Roma absorveu a cultura etrusca, transformou esse ritual religioso sombrio em entretenimento público em massa, mantendo apenas uma fina camada de justificativa religiosa sobre o que essencialmente se tornou massacre organizado para a diversão das massas. Os primeiros jogos de gladiadores romanos registrados aconteceram em 264 a.C., quando os filhos de Június Brutus Pera organizaram 3 pares de gladiadores para lutar no funeral de seu pai no Fórum Boarium. Era uma escala pequena, quase íntima, se comparada aos espetáculos gigantescos que viriam depois. Mas esse evento estabeleceu um precedente perigoso. Políticos perceberam rapidamente que organizar jogos cada vez maiores e mais sangrentos era uma maneira eficaz de comprar popularidade e avançar carreiras políticas. A escala dos jogos cresceu exponencialmente. Júlio César, sempre o showman político, organizou jogos com 320 pares de gladiadores quando estava construindo sua base de poder. O imperador Trajano celebrou sua vitória sobre os dácios com jogos que duraram 123 dias consecutivos e envolveram 10.000 gladiadores. A violência havia se industrializado completamente. O Coliseu, construído entre os anos 70 e 80 d.C., representava o ápice dessa cultura de violência como entretenimento. Essa estrutura monumental podia acomodar entre 50 e 80 mil espectadores e possuía tecnologia de palco incrivelmente avançada para a época. Sob a arena, havia um labirinto complexo de túneis, celas, sistemas de polias e elevadores primitivos chamados hipogéus. Gladiadores e animais selvagens esperavam nesses corredores escuros e claustrofóbicos, ouvindo os rugidos da multidão acima, sabendo que a qualquer momento poderiam ser elevados através de alçapões para enfrentar morte ou glória sob o sol implacável. A arena podia até ser inundada para encenar batalhas navais em miniatura chamadas naumachiae, onde prisioneiros de guerra lutavam até a morte em barcos enquanto a multidão assistia do conforto de seus assentos. Mas havia uma categoria ainda mais perturbadora de entretenimento nas arenas: as execuções públicas elaboradas, disfarçadas de apresentações teatrais. Durante o intervalo entre lutas de gladiadores, criminosos condenados eram executados de maneiras criativas e horríveis, que recriavam mitos gregos e romanos. Um criminoso poderia ser amarrado a uma estaca e ter um urso solto sobre ele, representando o mito de Prometeu sendo devorado pela águia.
Outro poderia ser queimado vivo, enquanto vestido como Hércules, recriando a morte do herói. Mulheres condenadas eram às vezes estupradas publicamente por animais treinados, enquanto a multidão aplaudia. Uma depravação tão extrema que até historiadores romanos da época expressavam desconforto. Essas execuções serviam múltiplos propósitos: punir criminosos, entreter as massas e reforçar o poder absoluto do Estado sobre a vida e a morte. A vida após as arenas para gladiadores sobreviventes era complexa e variada. Aqueles que conquistavam liberdade através de performances excepcionais recebiam uma espada de madeira cerimonial chamada rudis, símbolo de sua libertação. Alguns se tornavam treinadores nas escolas de gladiadores, passando suas técnicas letais para a próxima geração. Outros abriam tabernas ou pequenos negócios, vivendo modestamente com suas economias e prêmios. Os mais famosos eram contratados como guarda-costas de políticos ricos ou treinadores particulares de nobres que fantasiavam sobre a vida nas arenas. Mas mesmo libertos, carregavam as cicatrizes físicas e psicológicas de anos vivendo na fronteira entre glória e morte violenta. A sociedade romana os via com uma mistura de admiração, medo e desprezo persistente, nunca permitindo que esquecessem completamente sua origem infame. O declínio dos jogos de gladiadores começou não por compaixão humanitária, mas por mudanças econômicas e religiosas que transformaram o Império Romano. À medida que o cristianismo ganhou poder político no século IV d.C., líderes cristãos começaram a condenar publicamente os jogos como barbarismo pagão inaceitável. O imperador Constantino, o primeiro imperador romano cristão, emitiu decretos limitando certos tipos de combates gladiatoriais, embora não os proibisse completamente porque ainda precisava manter as massas satisfeitas. A transição foi gradual e resistida. As pessoas amavam demais o espetáculo da violência para abandoná-lo facilmente. Mesmo imperadores cristãos ocasionalmente organizavam jogos em situações políticas delicadas, mostrando como o vício cultural em entretenimento sangrento era profundo. O último combate de gladiadores, oficialmente registrado, aconteceu por volta do ano 435 d.C., encerrando uma tradição de quase 700 anos. Mas o fim não foi dramático ou memorável. Os jogos simplesmente desapareceram gradualmente, substituídos por outras formas de entretenimento público, como corridas de carruagem, que mantinham a excitação competitiva sem o derramamento de sangue direto. O Coliseu, esse monumento impressionante à violência organizada, caiu em desuso e foi gradualmente saqueado por construtores que usaram suas pedras para construir igrejas e palácios pela Roma medieval. Durante séculos, o edifício serviu como fortaleza, habitação, até oficina, enquanto a memória dos gladiadores que lutaram e morreram ali desaparecia lentamente na névoa do tempo. A ressurreição moderna dos gladiadores na cultura popular começou durante o Renascimento, quando estudiosos redescobriram textos antigos descrevendo os jogos. Mas foi Hollywood, no século XX, que realmente reinventou os gladiadores para audiências modernas, criando uma mitologia cinematográfica que frequentemente tem pouca relação com a realidade histórica. Filmes como Spartacus e Gladiador capturaram a imaginação global, mas simplificaram demais e romantizaram uma realidade muito mais complexa, brutal e moralmente ambígua. Esses filmes transformaram gladiadores em heróis rebeldes lutando contra a tirania, quando a maioria realmente estava simplesmente tentando sobreviver e talvez ganhar algum dinheiro e fama no processo. A verdade histórica é sempre mais fascinante, complicada e humana que qualquer narrativa hollywoodiana simplificada.
Então, o que podemos aprender com essa história sombria sobre homens lutando e morrendo para entretenimento de multidões? Talvez nos force a confrontar questões desconfortáveis sobre nossa própria cultura. Nós realmente evoluímos tanto desde Roma antiga? Assistimos esportes violentos, consumimos filmes cada vez mais gráficos, nos entretemos com reality shows que exploram o sofrimento humano. A violência como entretenimento não desapareceu, apenas mudou de forma e encontrou novos canais socialmente aceitáveis. Os romanos pelo menos eram honestos sobre seu apetite por sangue e espetáculo. Talvez sejamos menos diferentes deles do que gostaríamos de admitir, apenas melhores em racionalizar e mediar nossa sede por violência através de telas e distância. Se esse vídeo te ajudou a entender a verdadeira história dos gladiadores, além dos mitos de Hollywood, deixa seu like para me mostrar que você quer mais conteúdo assim, destruindo mitos históricos. É só clicar no dedinho para cima. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal para receber conteúdos fascinantes sobre história antiga, mitologias esquecidas e segredos da antiguidade toda semana. O botão vermelho está bem aqui embaixo. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque sempre tem revelações surpreendentes chegando. Me conta aí nos comentários. O que mais te surpreendeu sobre a verdadeira história dos gladiadores? Qual mito você sempre acreditou que foi destruído nesse vídeo? Eu leio todos os comentários e respondo pessoalmente. E se você tem aquele amigo que é fascinado por Roma antiga ou que adora filmes de gladiadores, compartilha esse vídeo com ele para mostrar como a realidade era ainda mais fascinante que a ficção. Obrigado por assistir até o final e embarcar nessa jornada pelos segredos sangrentos das arenas romanas. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar outro mistério obscuro da antiguidade que vai mudar completamente sua perspectiva sobre o passado. Até lá, continue explorando os portais da antiguidade.